A razão de viver dos primeiros discípulos, com certeza, era multiplicar. Porque a igreja primitiva estava focada em cumprir a sua missão. O que significava isso? Anunciar a salvação em Cristo Jesus e fazer novos discípulos. Estamos nos 40 dias de oração pelo país. Mas algo que vai mudar e transformar esse país é quando o número de discípulos de Cristo Jesus aumentar, de pessoas comprometidas, de pessoas entregues, pessoas salvas, pessoas que possam ser sal e luz neste país, muitas vezes dominado pelas trevas, mas a luz de Cristo Jesus pode mudar tudo isso. Nós vemos que na igreja primitiva acontecia coisas extraordinárias, e nós estamos no capítulo 5, e essas coisas extraordinárias continuam a acontecer, curas milagrosas, coisas espetaculares. Mas uma coisa que muitas vezes nós não desejamos muito, há um anseio de que essas coisas venham a acontecer nos nossos dias, é verdade. Mas também na igreja primitiva, coisas radicais, a disciplina do Senhor acontecia de uma forma radical. E o capítulo 5 começa com a história de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo e receberam uma punição grave e radical. Nós estaremos meditando não somente nesse primeiro episódio, mas o capítulo 5 forma uma unidade, e essa unidade nos fala de alguns princípios, de alguns elementos que a igreja primitiva vivenciava, que são essenciais para todos nós. E sobre esses elementos que eu queria meditar com os irmãos nessa noite, convido-os para abrir as suas Bíblias em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Estaremos lendo todo o capítulo de Atos. Eu peço que você acompanhe atentamente em sua Bíblia. Atos, capítulo 5. Mas, antes de começar no versículo 1, eu quero ler a partir do versículo 36 do capítulo 4, porque os irmãos vão verificar que os dois eventos estão relacionados. Versículo 36 diz assim: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía. Trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você me permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor.
Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a ele, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não encontraram no cárcere e, voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste momento alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Versículo 34. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora, por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado o que vão fazer com estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao que se ajuntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desses levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e o açoitaram.
e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Precisamos, Pai, que Teu Santo Espírito nos capacite para que tenhamos entendimento, iluminação do Teu Santo Espírito, Pai. Não somente para que haja compreensão, mas que possamos viver essa realidade. Capacita-nos para isso, nós rogamos, nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então, uma igreja que cumpria a missão, nós queremos verificar alguns elementos, mais especificamente 4 elementos desta igreja que cumpria a missão, ou seja, o que não pode faltar nas nossas vidas, como crentes em Cristo Jesus. É sobre isso que nós vamos meditar. E começando com o episódio de Ananias e Safira. O primeiro elemento que precisa existir em nós é a santidade. Vamos então focar no que estava acontecendo com Ananias e Safira. Se os irmãos verificarem, um pouquinho antes, Barnabé, que significa filho da consolação, ele havia vendido um campo, uma propriedade, e pegou esses recursos, esse dinheiro, e depositou ao pé dos apóstolos. Isso foi uma atitude nobre, isso foi uma atitude de coração, de uma pessoa consagrada, dedicada a Deus, como era Barnabé. E nós vemos Barnabé depois no livro de Atos, uma pessoa que foi importante para discipular João Marcos, uma pessoa que participou de viagens missionárias, um homem de Deus. Ele fez isso de coração. E certamente algumas pessoas acharam que isso era bonito. E o texto diz, entretanto, ou seja, algo contrário àquilo que Barnabé havia feito. Então Barnabé fez essa boa ação, e o capítulo 5 começa assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, também fez a mesma coisa. Ele venderam uma propriedade. Só que, ao invés de pegar aquele dinheiro e colocar aos pés dos apóstolos, como fez Barnabé, eles retiveram parte do dinheiro. E a outra parte, então eles doaram para a nascente igreja. Mas, como que se aquele dinheiro fosse a totalidade do valor que eles tinham vendido a propriedade. E quando Ananias se apresentou diante de Pedro, Pedro perguntou a ele: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Alguns pecados estão envolvidos nessa atitude de Ananias e Safira, como idolatria ao dinheiro, fraude, mentira, avareza. Pedro disse a ele: você poderia ter vendido essa propriedade e ficado com dinheiro. Não houve nenhuma exigência que isso fosse feito. Você nem precisava ter vendido essa propriedade. Mas o que você não poderia ter feito é enganar o Espírito Santo. Você não poderia ter cometido essa fraude. Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Jesus já advertia isso, que esses pecados, eles provêm
de um coração contaminado. Olha o que diz Mateus 15, 19. Porque do coração procede maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Vamos repetir? Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ananias e Safira entraram em conluio para atentar ao Espírito Santo de Deus. Eles entraram em acordo. Por que esse pecado foi um pecado contra o Espírito Santo de Deus? Porque se não fosse o Espírito ter revelado a Pedro o que estava acontecendo, ninguém ia ficar sabendo. Porque eles fizeram um acordo entre eles, entre o casal, retiveram parte do dinheiro e vamos dar outra parte e vamos ficar bonito no meio da comunidade. Porque na cultura de Israel tinha um pouco disso. Se os irmãos verem lá em Marcos 12, também Lucas 21, o caso da viúva pobre, quando Jesus foi ao templo observar como as pessoas lançavam as suas ofertas, diz o texto que Jesus parou e ficou observando. E os ricos lançavam grande quantidade de dinheiro. E a viúva pobre foi lá e lançou 2 pequenas moedas. Agora os ricos lançavam grande quantidade de dinheiro porque aquilo lá dava status social. A pessoa era bem vista. Só o fato dela lançar uma grande quantidade de dinheiro já chamava atenção, porque o dinheiro eram moedas metálicas. E o gasofilácio era metálico. Então imagine uma pessoa jogando uma grande quantidade de moedas ali numa boca que nem de um trombone metálico. Então aquilo lá produzia bastante barulho. Eu até imagino assim, que ficava várias pessoas observando e às vezes quando um lançava grande quantidade, talvez o pessoal falava, né? Aquele barulho, né? A velhinha foi lá e fez, acho que deu um estampido que acho que ninguém nem ouviu, né? Ficou assim no vazio, né? Acho que não deu nem para ouvir, mas Jesus estava olhando, Jesus estava vendo. Então, dentro da cultura, já havia essa questão, né? Então eu vou ficar bonito no pedaço, porque assim, eu vou doar bastante dinheiro. Barnabé fez isso de coração. Barnabé fez isso e entregou o que ele havia proposto de fazer. No entanto, Ananias e Safira eram uma fraude. Eles enganaram o Espírito Santo de Deus, retendo parte dos recursos. Uma coisa que me chama a atenção, e na próxima semana nós estaremos tendo um encontro de casais, e eu pensando sobre essa questão que envolvia esse casal, eu imagino que se um dos casais não aceitasse essa mentira, essa fraude, eles teriam evitado isso. Se Safira tivesse dito assim, eu não vou fazer isso não, estou fora disso, você não vai fazer isso não. Ou fosse ao contrário, porque o texto não diz quem teve a iniciativa, Ananias falou, de jeito nenhum, você não vai fazer isso não. Então não teria acontecido. Entre o casal precisa haver cumplicidade, é verdade, mas nunca para fazer coisas erradas, nunca para o mal. Um dos cônjuges tem que ter bom senso de falar isso está errado e nós não vamos fazer isso. No caso de Ananias e Safira, isso não aconteceu. E o pior veio acontecer. O pior veio acontecer. O texto diz que Ananias caiu morto. E depois de 3 horas, Safira entrou. E Pedro fez as mesmas perguntas para Safira.
E Safira concordou. E Pedro falou: seu marido já está morto, você vai também. Alguém pode pensar, mas isso é muito radical, isso só aconteceu lá. Isso não acontece mais porque nós estamos na época da graça. De manhã eu falei com os irmãos, será que você vai pagar para ver? Tome cuidado com esse negócio de época da graça. Tá? Isso é uma interpretação teológica bem duvidosa e bem equivocada. Porque toda a salvação sempre foi pela graça. Nós não somos salvos se não for pela graça. No entanto, a graça não significa que Deus é um Deus que não exerce mais justiça nenhuma. A graça não significa que Deus ficou um velho bonzinho que passa tudo. Então essa ideia de época da graça, com essa interpretação equivocada, tome cuidado com isso, não entre nessa. Porque depois também o apóstolo Paulo, em Coríntios, e se nós lermos 1 Coríntios capítulo 11, no texto da ceia, Paulo está dizendo que muitos haviam morrido e outros estavam doentes porque eles estavam brincando com a questão da ceia. Aqui o pessoal estava brincando com a questão financeira diante de Deus. E o texto de Coríntios acontece anos depois, onde parte desses acontecimentos extraordinários também já não eram mais frequentes. Mas a disciplina do Senhor continuava sobre a igreja. Nós somos chamados para a santidade. E uma igreja que estava incumbida de proclamar, de pregar a verdade, ela não poderia começar vivendo uma mentira. Esta nascente igreja, que estava com essa missão de pregar a verdade de Deus, não poderia viver uma fraude e uma mentira. Quem prega a verdade precisa pregar e andar e viver na verdade. Olha o que diz o texto de 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A santidade, então, é requerida, a santidade é necessária, mesmo que essas palavras não sejam tão comuns nos dias de hoje, mesmo que se não pregue muito sobre santidade, mesmo que não se fale muito contra o pecado, mas nós vemos na palavra de Deus que é requerida a sua igreja, a minha e a você, a santidade. Segundo princípio, segundo elemento que não pode faltar numa igreja e em cada um dos crentes, é o poder do Espírito Santo. Eles não faziam nada sem o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo fazia e acontecia coisas extraordinárias, a ponto de que todos os doentes eram curados, todos os endemoniados eram libertados, ao ponto de as pessoas até colocarem os doentes para que a sombra de Pedro passasse sobre eles. Então eram coisas extraordinárias, curas maravilhosas. Será que devemos pedir por isso? Podemos pedir. Concordam que devemos orar para que coisas extraordinárias aconteçam. No entanto, saiba que isso é um pacote. Você não pode pedir só por coisas extraordinárias sem que a ação radical e disciplinadora de Deus venha também. Queremos as curas extraordinárias, mas não queremos a disciplina radical. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Sabemos também
que Deus agiu dessas formas, principalmente em inícios, em princípios. Uma igreja nascente, ela teria que começar da forma correta, da forma certa. Então, por isso, essa ação mais radical. Mas isso não significa que Deus não possa mais agir de formas radicais, de formas extraordinárias. Em nenhum momento da Bíblia diz que o poder de Deus cessou, ou a disciplina de Deus parou. Então, o poder de Deus está presente, assim como a disciplina de Deus também. Por isso que nós devemos viver uma vida de santidade no poder do Espírito Santo. O texto famoso de Efésios 5:18 diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Qual que é a figura que está empregada aqui? Por que tem a ver o vinho com o Espírito Santo? Alguns falam que o vinho é um símbolo do Espírito Santo. Também tem essa conotação, mas aqui não é essa a questão. Assim, aqui a questão é o seguinte: o vinho, quando uma pessoa se embriaga, ela faz coisas que normalmente ela não faria, mas coisas que não são boas. Então, uma pessoa embriagada, ela agride, ela xinga, ela fala coisas que normalmente ela não faria. Por outro lado, uma pessoa cheia do Espírito Santo faz coisas boas que normalmente não faríamos. Então, muitas vezes nós não estamos fazendo essas coisas boas. Por quê? Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. E se nós deixarmos que o Espírito Santo nos encha, então nós seremos capacitados para fazer essas boas coisas. Por isso a exortação: e não se embriaguem com vinho, por isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Vamos repetir? E não se embriaguem com vinho, por isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Terceiro elemento, terceiro princípio que não pode faltar em cada um de nós, não pode faltar na igreja, é que a oposição ao mundo atrai perseguição. Mas como assim? Isso é um elemento, isso é uma virtude? Sim. Porque quando nós nos conformamos com o mundo, então não há mais oposição. Romanos 12, 1 e 2, aquele texto muito clássico diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo ou com este século. E quando nós nos conformamos, vai tudo bem. Me preocupa quando a igreja se torna poderosa do ponto de vista político, social. E quando nós falamos que queremos ter uma igreja forte, não é sobre isso que estamos falando, não. Uma igreja forte, cheia do Espírito Santo. Uma igreja forte com pessoas comprometidas com Deus. Uma igreja forte onde há pessoas dedicadas ao Senhor Jesus Cristo. Mas uma igreja que é poderosa do ponto de vista político, ela acaba se tornando uma igreja corrupta. E eu falei pela manhã e volto, não precisa ir muito longe. Você pode ver o envolvimento que muitas igrejas têm com poder público, e muitas igrejas se vendem por votos. E quando essas igrejas se vendem por votos, então elas estão se conformando, porque essa igreja que se vendeu, ela não é capaz de denunciar o pecado, porque ela se juntou com o poder.
E a igreja tem que ter independência para denunciar o pecado, para falar, ó, isso está errado, não pode ser feito dessa maneira. E quando a igreja se torna poderosa, ela se torna corrupta. Isso é só verificar a história. No 3º século, Constantino, imperador romano, quando ele oficializou o cristianismo como religião oficial, e daí em diante a igreja se tornou e foi se tornando corrupta, não mais perseguida. E quando a igreja não é mais perseguida de forma alguma, então alguma coisa está errada. Significa que a igreja se conformou, se adaptou ao pecado do mundo. E a igreja primitiva não era assim. A igreja primitiva não aceitava. Os cristãos primitivos não se adaptaram àquilo que os saduceus pregavam e ensinavam. A igreja primitiva não obedeceu a ordem de não falar no nome de Jesus. A igreja primitiva não buscava uma conciliação. Ela não buscava ser politicamente correta. Ela não buscava um acordo com as coisas erradas, com os valores inadequados, mas sim, ela denunciava o pecado. E Pedro apontou o dedo para aqueles homens: vocês mataram o justo, vocês o penduraram no madeiro. Pedro não teve medo de acusar aqueles homens de assassinos. Pedro não teve medo de denunciar o pecado daquele povo. Evidentemente que isso atraiu oposição. Não pense que isso vai ser legal, as pessoas vão dar risadinha. Não. Quando Pedro disse: vocês são pecadores, vocês mataram, vocês penduraram no madeiro, vocês procederam de forma errada, vocês são assassinos, aqueles homens se enfureceram contra Pedro e os demais apóstolos. E aí então veio a oposição e a perseguição. E agora Pedro e João e os demais apóstolos foram colocados no cárcere, foram presos novamente. Mas o Senhor, de uma forma maravilhosa, extraordinária, através de um anjo de madrugada, libertou os apóstolos. Eu imagino a cena. Vamos os transportar para a cena. Tenta imaginar um pouquinho a cena. Os apóstolos sendo presos numa cadeia pública. E de madrugada o anjo aparece e abre e fala: vão lá no templo e preguem a verdade. E depois o próprio anjo fecha, deixa tudo fechadinho, os guardas ficam no lugar, os carcereiros, nada muda. De manhã, os principais sacerdotes, todo o sinédrio mandam buscar os apóstolos, e cadê os apóstolos? Os guardas lá, o carcereiro no lugar, mas nada de apóstolo na cadeia. Isso traz uma grande perplexidade àqueles homens. O que será que é isso? E depois eles ficam sabendo que os apóstolos estavam no templo, no local chamado Pórtico de Salomão, e mandam buscar esses apóstolos. Trazem esses apóstolos, não com violência, porque temiam agora o povo, e passam a interrogar esses apóstolos. E dizem a esses apóstolos: nós não mandamos vocês não falar mais nesse nome, e vocês espalharam essa doutrina por toda Jerusalém, e ainda querem nos culpar pela morte desse homem. E os apóstolos repetem a eles: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E aí nós entramos no quarto elemento,
e último elemento e princípio, que é a perseverança. Aqueles homens perseveravam em fazer o que era certo. Aqueles homens não tinham temor, medo de fazer aquilo que era correto. Aqueles homens, reiteradamente, anunciavam o nome do Senhor Jesus Cristo, a salvação em Cristo Jesus. Aqueles homens, mesmo diante da oposição, mesmo diante da perseguição, eles diziam: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Aqueles homens eram perseverantes, e uma das virtudes mais importantes para o cristão, para você e para mim, é a perseverança. E uma das coisas que mais falta é a perseverança. Mas sabe por que nos falta a perseverança? Porque muitas vezes nós somos ingênuos. Nós imaginamos que nós vamos acordar todos os dias com vontade de ler a Bíblia. Nós imaginamos que nós vamos acordar todos os dias com vontade de orar. Nós imaginamos que toda semana nós vamos ter vontade de ir no pequeno grupo. Que todo domingo nós teremos vontade de vir aos cultos. Nós somos ingênuos porque não consideramos que fazemos parte da natureza decaída, redimida sim em Cristo Jesus, mas com a herança do pecado. E muitas pessoas são movidas pela vontade, pelo desejo, mas nós devemos ser movidos pela perseverança, pela insistência. Porque muitas vezes você não vai ter vontade de fazer estas coisas, mas mesmo assim você vai fazê-las. Isso é o que significa perseverança. Muitas vezes você não vai ter vontade de vir aos cultos, mas você vai vir assim mesmo. Muitas vezes você não vai ter vontade de se reunir em pequeno grupo, mas você vai. Isso acontece muitas vezes com o nosso trabalho. Você, quando acorda de manhã, será que você acorda todo dia com vontade de ir trabalhar? Mas às vezes estava conversando com um jovem: que eu vou trabalhar, me dá uma coisa assim, e eu não consigo ir trabalhar. Falei para ele: isso acontece comigo todo dia, mas eu vou trabalhar assim mesmo. Não podemos acreditar que o nosso instinto decaído, com a herança do pecado que habita em nós, faça as coisas com a vontade deliberada todos os dias. Mas nós precisamos de um elemento que se chama perseverança, que é justamente lutar contra o nosso próprio corpo, porque nós temos inimigos, e o principal e o pior inimigo somos nós mesmos, mas nós combatemos com o inimigo que é o diabo, e nós combatemos com o inimigo que é o mundo, e a estrutura do mundo que é contra nós, e perseverança é lutar contra esses inimigos. E a igreja primitiva e os apóstolos são exemplos de pessoas que lutavam contra os inimigos, e não eram poucos. A insistência de fazer o que é certo foi uma marca dos primeiros cristãos. Se nós voltarmos a alguns textos, nós podemos verificar, como por exemplo 1:4. Atos 1:4, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas espere, ou melhor, 1:14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, 1:14. Depois 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Depois no 2:46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. E depois também mais 5:42
é esse que nós lemos agora há pouco, diz: "E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus Cristo é o Senhor", ou Jesus é o Cristo. Então, perseverança era uma virtude daqueles primeiros crentes em Cristo Jesus. É bem verdade que eles eram capacitados pelo Espírito Santo. E muitas vezes nós precisamos dessa capacitação. Agora nós recebemos essa capacitação quando nós nos abrimos a ela. Não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos encher com o Espírito. Enfim, meus irmãos, nós aprendemos algumas lições preciosas no capítulo 5 de Atos. Nós sabemos que a mentira tem perna curta. Nós falamos isso, é uma frase cultural, ou seja, ela não vai muito longa, não muito longe. No entanto, a Bíblia também ensina que a mentira tem vida curta também. A verdade precisa ser pregada, mas a verdade precisa ser vivida. A grande questão foi a incoerência que existia. Por isso a disciplina de Deus. Se uma igreja, e se nós pregamos a verdade, nós precisamos viver essa verdade. A igreja estava cumprindo a sua missão. Muitas vidas foram atingidas e transformadas. A igreja dos nossos dias, a nossa igreja não pode desistir dessa tarefa. Agora, como que nós vamos cumprir a missão? O que precisamos ter para cumprir essa missão? O texto nos fala que nós precisamos ter santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, diz as Escrituras. Nós precisamos andar no poder do Espírito Santo, precisamos deixar que o Espírito Santo nos encha. Precisamos denunciar o pecado, precisamos nos opor àquilo que é errado, mesmo que isso venha atrair perseguição. E nós precisamos viver com perseverança. Esses são os elementos, são os princípios que nós aprendemos no capítulo 5 de Atos e que nós devemos vivenciá-los a cada dia na nossa vida. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos ficar de pé.